O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que o país está em guerra após o ataque surpresa do Hamas na manhã deste sábado, que deixou ao menos 200 mortos. Isso no sábado, viu, gente? E centenas de feridos. Abro aspas, cidadãos de Israel, estamos em guerra. Não numa operação, não em rondas, em guerra. Fecho aspas, disse o primeiro-ministro numa mensagem de vídeo. São mais de 1.500 pessoas, pessoal, que já morreram desde o início do ataque e do conflito deste sábado, que foi anteontem. O governo israelense contabiliza mais de 900 vítimas de Israel e palestinos, mais de 650 vítimas. Então, deixa eu tentar pegar de onde o Gustavo mais ou menos parou. Para a nossa audiência, é importante nós entendermos que todo esse conflito, ele reside em um aspecto que é, vamos dizer assim, um vício de origem desse problema que envolve os palestinos e o próprio Estado de Israel. Então, vamos explicar só o que seria esse vício de origem. É importante a gente compreender que quando o Estado de Israel é criado e quando as Nações Unidas decidem por dividir aquela área que esteve, inclusive, antes dessa decisão, sob a administração até do Reino Unido. Então, a última administração, vamos dizer assim, sobre aquela região, ela tinha a intenção, inclusive, de explorar petróleo, infelizmente, ou talvez felizmente, né, para o contexto atual, aquela região não se mostrou produtiva para petróleo, e, inclusive, por isso o Reino Unido abre mão, e quando, logo depois da Segunda Guerra Mundial, é criada as Nações Unidas, um processo que tinha início lá na Liga das Nações ainda, de justamente criar um espaço para que os judeus que estavam na diáspora desde a destruição, né, ali de Jerusalém, em 70 depois de Cristo, então são 2.000 anos praticamente espalhados pelo mundo todo. Eles são perseguidos ali na Segunda Guerra Mundial, e nós conhecemos o Holocausto, toda aquela questão nazista. Isso sensibiliza, e as Nações Unidas resolvem, então, criar um espaço e dividiu aquela região, uma parte para Israel e uma parte para os palestinos. Essa decisão ela não foi aceita por nenhum dos países do entorno. Então é importante a gente entender que logo depois dessa decisão, todos os países vizinhos invadem Israel simultaneamente, tentando expulsar aquela iniciativa das Nações Unidas, inclusive se dizia, empurrando os remanescentes que já moravam judeus ali e aqueles que estavam chegando de todas as partes do mundo para o mar. De uma forma até certo ponto, alguns podem dizer miraculosa, Israel consegue sobreviver àquele ataque, e de lá para cá, o que aconteceu? Vários países entraram em acordo com Israel, houve outras tentativas de eliminar Israel, e nós temos a Guerra do Yom Kippur, Guerra dos 6 Dias, vários conflitos. Em todos esses conflitos, Israel sai vencedor militarmente. E logo depois dessas vitórias militares são feitas negociações e Israel cede parte dos territórios. Mas o único grupo que nunca entrou em um acordo político realmente com Israel, o único vizinho, foi justamente aquele grupo que se identificava como os palestinos originais, e, na verdade, isso é um assunto que a gente pode conversar depois um pouco mais à frente, mas para a nossa audiência entender, os palestinos, se é que a gente pode dizer que existe uma etnia palestina, que é outro assunto para discutir, mas os palestinos que deveriam ter formado o seu Estado, eles nunca aceitaram aquela divisão e, durante muito tempo, houve negociações até que essas negociações avançaram para um acordo de paz e a criação do Estado independente da Palestina. Qual é o problema? É que o Hamas e o próprio Hezbollah, que nós vamos falar um pouquinho mais à frente, que está mais ao norte, são grupos terroristas
E por que nós dizemos que são grupos terroristas? Porque são grupos que atacam civis, que fazem ações terroristas, não são ações regulares contra unidades militares, né? Como, por exemplo, esse evento de sábado, havia unidades militares ali próximo da fronteira da faixa de Gaza, mas eles não atacaram as unidades militares, eles foram atacar a casa dos civis, sequestraram pessoas, mataram crianças, então trouxeram inclusive reféns para dentro da faixa de Gaza. Essas ações, que são ações terroristas, como, por exemplo, o ataque aos atletas da Olimpíada de Munique, como até o ataque da Embaixada de Israel em Buenos Aires, que é mais perto do Brasil, para a gente lembrar, essas ações terroristas no exterior são feitas normalmente por grupos terroristas ligados a essa temática da Palestina. E por que não se cria o Estado da Palestina, que é algo que todos concordam, inclusive o próprio Estado de Israel concordou logo de início e nunca conseguiu chegar a um acordo? Porque esses grupos, particularmente o Hamas e o Hezbollah, são grupos que não aceitam a existência do Estado de Israel. E aí entra o Irã também, que é a grande potência, vamos dizer, ali da região, que também não aceita a existência do Estado de Israel. Então você não tem como resolver um problema quando um vamos dizer, dos contendores não aceita a existência do outro. Então, eu quis fazer esse contexto para nós entendermos que a Jordânia, por exemplo, que é vizinho ali, tem uma grande população palestina, ela poderia, inclusive, criar ali uma região que nós chamamos de Cisjordânia, né? Ou seja, uma região que aqui nos Estados Unidos nós chamamos de West Bank, ou seja, é aquela região onde os palestinos estão localizados, poderia, inclusive, receber ajuda da Jordânia, mas, na realidade, nem a faixa de Gaza ela é apoiada do Egito e nem a Cisjordânia é apoiada da Jordânia. Então, esses palestinos eles não conseguem criar o seu Estado porque não existe vontade política e, principalmente, porque esses dois grupos terroristas não aceitam esse tipo de negociação. De segunda a sexta, às 20 horas, horário de Brasília.